Olá, meus queridos, paz do Senhor, Márcio Eleutério por aqui, canal Efraim. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Peço desculpa pela ausência, ficamos um tempo aí sem fazer gravações, ficamos um tempo aí sem dar uma satisfação para vocês, né? Então eu tive muita dificuldade com o tempo, muita dificuldade com os aparelhos, né? Com os equipamentos, estou tendo ainda na verdade, mas tudo isso é para fazer ficar melhor, né? As gravações, a mensagem, né? Para vocês serem beneficiados com isso, né? Muito bem. E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui para você que está chegando aqui pela primeira vez no canal. Se você tiver paciência e ficar até o fim, né? Tenho certeza que esse vídeo vai ser um divisor de águas para você em um certo ponto das escrituras. Eu não vou dizer todo, mas uma boa parte das escrituras vai ser um divisor de águas para você, tá ok? Então eu peço sua atenção, peço que você tenha um pouco mais de paciência, né? Aguarde, que vai ser bênção. Essa gravação estou fazendo pelo celular, também estou fazendo pela câmera GoPro Aero 7, né? Black 7. E também é um equipamento que eu estou tentando dominar, ainda não domino, né? E se essa gravação ficar boa, né, com certeza virão outras gravações com esta câmera, tá ok? Essa câmera GoPro veio lá da Alemanha, um irmão que me abençoou, né? Não só ela, como outros equipamentos. Inclusive quero mandar um abraço. Alô, Adelmo, que Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe a sua família. Então, queridos, voltando aqui para o assunto. Então a gente precisa, para ter a compreensão da palavra de Deus, para melhorar nossa vida espiritual, né? Ou deixar ela mais ampla, né? Melhorar nossa visão, nosso alcance com relação à palavra de Deus, né? E dentro deste assunto, né? De prática da palavra e entendimento da palavra, existe a famosa frase, a volta de Jesus, né? Que para muitos ele vai voltar, com certeza, sim, com certeza ele vai voltar. Você perguntou, até quem não conhece a Bíblia fala, não, Jesus vai voltar, ok. Mas como que ele vai voltar? Né? Como que vai ser a vinda dele? Como que ele vai voltar? E aí já fica um pouco difícil, né, de entender, porque cada um vai ter uma visão, cada pessoa vai explicar de uma forma que ela entende. Eu acredito desta forma, e eu acredito daquela outra, né? Então, para termos essa compreensão melhor, ou próximo da realidade, né, a gente precisa, sim, dar uma atenção nessa famosa frase, né, a volta de Jesus, como que vai ser? E os discípulos, né, como sempre, né, curiosos, né, assim como nós somos curiosos, queremos saber da volta dele. E ele estava ensinando, em toda ocasião que ele estava ensinando, vinham as perguntas, né? Pergunta é o que não faltou para ele. E a que mais se repete, né, pelo menos quando a gente está vendo que os discípulos perguntavam, indagavam, era a respeito da volta de Jesus. Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que essas coisas vão começar a acontecer? Né? E o apóstolo João foi uma pessoa que mais vivenciou eventos, né? Teve mais intimidade, ao ponto até de colocar o seu rosto, né, no peito, no ombro de Jesus, né? Tamanha foi o nível de intimidade, né? E mesmo assim, né, Jesus ali estando presente com eles antes de morrer, antes de ir para a cruz, não foi possível João entender quando é que Jesus voltaria, né? Aliás, talvez João não sabia nem quando ele ia, né? Essa é a realidade. Será que ele vai embora e depois voltar? Como que é isso, né? Até tem aquele assunto lá, né, no Evangelho de João, né? Vocês vão me ver agora, né? Daqui a pouco não me verei mais, né? Porque eu vou embora e para onde eu vou vocês não podem ir e tal, né? Mas depois eu vou voltar, né? E aí a alegria de vocês vai ser completa e tal, né? Tem aquele assunto lá, né? Que é bem difícil de compreender também. E aí os discípulos já ficaram coçando a cabeça. Mas peraí, ele vai embora? Acabou de chegar, já vai embora? Que negócio que é esse? E Jesus, né, tá ali ensinando os seus discípulos e eles estão ali curiosos, né? Quando que vai acontecer essas coisas? Quando é que vai acontecer? Quando será a sua volta? E tal, né? Estou parafraseando aqui. E aí a resposta de Jesus foi bem dura, né? Olha só. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Então quem sabe quando é que Jesus vai voltar é o Pai. Os anjos e o próprio Filho não sabe, né? Então Jesus está ali com seus discípulos, né? E ele dá essa resposta, né? E todo mundo, né? Peraí, ele não sabe, né? Que até então para nós ele abre aspas, né? O Todo-Poderoso, né? Se ele não sabe, só o Pai, como que a gente vai ficar sabendo disso?
né? Quando que a gente vai entender isso? Como que a gente vai ficar sabendo? E todos eles, né, os discípulos, com certeza eles tinham os profetas e a lei na mente, né? Porque Jesus não ia escolher alguém que não se dedica às escrituras, alguém que não conhece Bíblia, né? Não está nem aí para os profetas, não está nem aí para a lei, não está nem aí para o que aconteceu no início, né, da história, né? Jesus não vai chamar uma pessoa desse porte para fazer parte, né? Olha o chamado do apóstolo Paulo para você ver, do apóstolo Paulo, para você ver, né? Quando ele está escrevendo: quanto à lei, eu fui doutor, eu fui mestre, né? Paulo era dedicado às coisas da lei e dos profetas, entende? Né? E por entender e conhecer muitas coisas a respeito da lei e dos profetas, até mais do que os apóstolos, né? Jesus chamou ele: vem cá, né? Eu quero te mostrar umas coisas mais grandes do que essas que você já sabe da lei, né? Ou então, vou te mostrar a realidade das coisas que você sabe aí, detalhadamente na letra, né? Então Jesus não vai chamar a pessoa que, se ela não tem dedicação, ela não tem interesse pelas palavras de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, né? Não importa se você está no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem palavras ali que saiu da boca de Deus, não saiu da boca do profeta. Só porque o profeta viveu numa época antiga, e aí você vai desprezar, você vai deixar de lado, né? Profeta do Antigo Testamento. Mas esquece que a palavra não saiu da boca do profeta, saiu da boca de Deus. Entende? Então você tem que dar a mesma importância, seja lá no livro de Gênesis, ou seja no livro do Apocalipse. Tem que ter o mesmo nível de importância para você. Agora, se você gosta só dos evangelhos, só do Novo Testamento, e ainda em partes dele, né? Porque tem parte que você não gosta, né? Aí fica complicado, né? Aí fica complicado mesmo. Então é preciso entender, querido, entende? A importância de ser dedicado. Eles eram dedicados à palavra de Deus, entende? E essa dedicação veio o quê? Resultou na escolha deles. Vocês vão fazer parte, né? Da escola dominical, do meu ministério, entende? Da escola dos profetas, né? E Pedro vai falar que nós somos filhos dos profetas, né? Atos 3:25. Se nós somos filhos dos profetas, porque nós passamos por uma escola de profeta, né? O verdadeiro profeta é Jesus. Jesus é seu nome. Então eles estão ali com essa pergunta indagada no coração, na mente, e aí a resposta vem, e aí desmancha, né? Fala, poxa, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Vamos voltar para trás com o mesmo entendimento, porque se ele não sabe, os anjos não sabem, só Deus. Então vamos ver o que vai ser o fim disso. E o tempo passa, eles andam com Jesus, Jesus faz milagres, Jesus faz isso, faz aquilo outro, escolhe, tal, abençoa. Tem o episódio de tempestade, tem o episódio que ele envia eles, né? Vai pregar o evangelho, faz sinais, faz prodígio, cura, liberta, salva e tal. João presenciou tudo isso. E aí Jesus é morto, é crucificado e é assunto aos céus, né? E quando Jesus está subindo para ir para o céu, né? Eles estão olhando e aí o anjo vai aparecer e vai falar: ei galera, por que vocês estão olhando assim? Vocês estão vendo que ele está indo? Da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar, né? Isso assim é uma coisa óbvia, né? É lógico que para eles, né? Eu imagino a cena, né? Se os que estão ali são dedicados às escrituras, eles sabiam que Jesus vem com as nuvens, porque está escrito nos profetas que ele vem com as nuvens, né? Então eles sabiam, né? Você falou uma coisa óbvia, né? A gente sabe que ele vai voltar, mas a gente quer saber quando, né? Eles não perguntaram, mas eu imagino que deve ter rolado essa situação, né? A gente quer saber quando. A gente sabe que ele vai voltar, é claro, com as nuvens e tal. Eventos catastróficos vão acontecer quando ele voltar, sim, está escrito nos profetas, né? Mas os detalhes eles queriam saber, né? E aí não pôde ficar ser realizado essa curiosidade deles, né? Não pôde ser desfeita ali. E aí Jesus vai para o céu, é coroado, né? E tal. E recebe todo o poder, né, ressuscita e tal, e aparece para os discípulos novamente, começa a pregar o evangelho do reino, acontece várias coisas ali e tal, né, pulei essa parte, mas tá embutido aí. E aí João começa a anunciar o evangelho, João de uma certa forma se destaca, o imperador da época pega e fala assim: vai lá e traz João para mim, que eu quero dar fim em João. Deixa essa caldeirão, essa panela aí fervendo de óleo, aí que eu quero fritar João, né? Eu vou cozinhar ele, vou comer ele ensopado, né? O óleo tá lá emborbulhando, né? Óleo quente, o tacho. E aí João é jogado lá dentro desse caldeirão.
Eles não sei quanto tempo, a história não deixa saber quanto tempo ele ficou. Aí quando eles tiram João de dentro do caldeirão, ele sai ileso, não aconteceu nada com ele, né? E aí o imperador olha e fala assim, mas peraí, como é que eu vou acabar com essa praga? Né? Se eu não posso matar ele, né? Eu vou isolar essa miséria, desculpa a expressão, eu vou isolar esse camarada, essa praga lá na ilha. Lá ele pode falar asneira, né? Certamente ele vai morrer de velhice, já que eu não posso matar ele. Ele tá com o cabelo branco aí já, né? Tá entrando na fase de ancião. Então ele vai morrer de velhice, né? Deixa ele morrer lá na ilha lá. Aí João é levado para a ilha de Patmos. E certamente João se aprofunda mais lá, né? Com a dedicação que ele já tem, que ele já possui. Então ele vai com certeza mergulhar mais ainda para vasculhar os livros, né? A história. Ele quer saber da volta e ele tem tempo para isso. Deus coloca isso no coração dele, certamente. E ele vai para essa ilha. E aí João, né, em determinado momento é arrebatado em espírito, né? E aí na fala dele aqui no capítulo 1, vamos lá para o capítulo 1 de Apocalipse, né? Aí na fala dele, ele vai dizer, né, que ele achava-se na ilha de Patmos, né? Eu tinha sido levado lá, fui preso por causa do testemunho de Jesus, né? Por causa daquilo que eu falei. Falei de Jesus e fui levado para lá, né? A verdade Jesus tinha me revelado. Fui levado para lá e tô lá. E aí ele é arrebatado e vai para o céu, né? É arrebatado para o céu. E lá ele começa a enxergar coisas grandiosas, né? Coisas que falam a nosso respeito. Coisas que iriam acontecer no futuro. Né? E João começa a ficar maravilhado com aquelas coisas, né? Tremendas, né? E aí ele começa a observar assim, ele olha, ele vê o anjo, né? Com o livro, né? O livro selado. Ah, o livro que está nos profetas. Aquele livro que foi selado. Certamente esse livro vai ser aberto, né? Hoje eu vou ficar sabendo, né? Hoje essa pergunta não vai, eu não vou voltar para ela para casa. Eu não vou dar viagem perdida hoje, né? Hoje certamente alguém vai responder essa indagação minha, né? Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem eu. Mas o Pai sabe, né? E eu estou na presença do Pai, então agora... E essa pessoa que está no livro na mão certamente deve ser o Pai, né? Tá com o livro na mão, vai abrir o livro e vai me dar a resposta que eu preciso. Eu quero saber, né? E aí ele começou a olhar em volta, a movimentação, né? Eu não sei o que ele viu, que a movimentação que ele observou, ninguém conseguia desatar o livro, ninguém conseguia dar as informações que ele precisava a respeito do livro, né? Então, ele chorava muito, o texto vai dizer que ele chorava, né? Eu chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, de desatar o selo e descobrir o que lá estava escrito a respeito da volta de Jesus dia e hora. Não tem jeito, eu quero saber. Né? E eu chorava muito, né? Se eu tô aqui é a última esperança. Eu achei que eu ia chegar aqui, né? E a minha curiosidade ia acabar, né? Eu pensei que eu não ia dar viagem perdida, mas pelo jeito, mais uma viagem perdida, né? Abre aspas, né? Mais uma viagem perdida, então eu chorava muito. E João, inclusive, é o personagem que eu vejo que é o primeiro personagem, né? Que uma das falas do Apocalipse, né? Que diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, né? João foi o primeiro a experimentar isso, né? Porque dos olhos dele foi enxugado as lágrimas, né? E João não chora. O anjo chegou perto dele, João, não chore, tá? Olha ali, tá vendo? O cordeiro. Aquele cordeiro que parece que foi oferecido em sacrifício, tá vendo? Cheio de sangue, 7 olhos, 7 chifres, que são o Espírito de Deus enviado por toda a terra. Você tá vendo, João? Tô vendo. Pois é, ele vai abrir o livro, ele vai desatar o selo, João. Ele vai acabar com o segredo, João. Não existe mais segredo. Inclusive, João, ó, presta atenção. Você escreve isso lá no finalzinho do livro. Não faça segredo dessas palavras, João. E o que eu conheço de pastor, de pessoas que pregam o evangelho, falam do evangelho, mas não gostam de falar do livro do Apocalipse. Né? Não pregue, né? Não prega sobre o livro. Mas para João é falado, né? João, não faça segredo destas palavras. João, não faça segredo dessas palavras. Você que está me ouvindo, não faça segredo dessas palavras, né? Inclusive o livro começa falando de revelação. O significado do livro é revelação, é algo que foi revelado, não é algo que está oculto, não é algo que é para deixar de lado, é algo que foi revelado. Se foi revelado, porque é para ver, entende? Que está nítido, está visível, tá aparente, não está oculto, está aparente, está visível. E olha o que está escrito no primeiro verso: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, aquelas que são, as que estão acontecendo, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a teu servo João. Então Deus deu uma revelação para Jesus, e Jesus passou essa revelação para João.
que envolve a volta, né? Inclusive um pouquinho mais para frente, no verso 7 e 8, vai falar, olhem, ele está vindo com as nuvens, né? E todos o verão, todos, não está dizendo que é só uma parte que vai ver, todos o verão, até mesmo aquele que os ultrapassaram com a lança. Percebe? Então, queridos, o livro, né, que estava lacrado, selado, guardado com 7 chaves, foi aberto e foi desatado os selos. E Deus revelou tudo para Jesus, Jesus revelou para João, por meio do anjo. E João contou tudo que viu, João escreveu, relatou tudo. Porque para quem é para os seus servos, é para a igreja. É para a igreja o livro, não é para os judeus, não é para os gentios que não conhecem Jesus. É para a igreja, é para a esposa que ele escreveu isso, né? Então é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Qual revelação? A que estava em oculto, aquela que ele não sabia. Dia e hora, entende? Dia e hora eu não sei, nem os anjos, mas meu pai sabe. E o pai deu para Jesus, e Jesus deu para João. E João entregou para nós. E nós devemos entregar para o próximo. Eu estou entregando para você. Então, por qual motivo e qual objetivo que eu estou gravando a respeito desse livro e deste assunto? Por quê? Porque quando eu me converti, desculpa, queridos, há mais ou menos 20 anos atrás, a mensagem que era anunciada a respeito da volta de Jesus se baseava nesse versículo que a gente leu lá em Mateus 24, 36. Ah, mas aquele dia e hora ninguém sabe, portanto, fique vigilante, fique preparado, porque ele pode vir te buscar a qualquer momento. A qualquer momento ele pode vir te buscar, né? Então, essa mensagem, infelizmente, ela dominou o mundo, né, essa expressão. Então, hoje a gente vê muitos teólogos, muitos líderes famosíssimos na mídia, falando de Jesus, falando da volta de Jesus, mas sem conhecimento algum, entende? Eles fizeram escatologia, estudaram a escatologia, fizeram mesclado, doutorado, e tantos outros cursos, né, tantos diplomas. Só que, infelizmente, né, essa etapa da qual eu estou me referindo hoje não é falada com certeza em nenhum desses cursos, dessas teologias feitas, né, por eles. E isso ocultou um mundo de informação da igreja e de outros líderes que posteriormente surgiria no futuro, que pode surgir, entende? Então, por muito tempo, isso está oculto para a igreja. E porque esses líderes têm nome, têm fama, e a fala deles, uma simples frase deles, né, vale muito mais para alguns do que o que Jesus está falando ou o que Deus está falando por meio da palavra. Se eles disserem na igreja, a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai sofrer a ira do Cordeiro, a igreja vai ser livrada, a igreja vai ser raptada por seu esposo a qualquer momento, né? Mas eles não vão da base bíblica, eles não vão te esmiuçar esse assunto. E a igreja que dorme, a igreja adormecida, vai ouvir e vai crer nele. Mas se ela lê na Bíblia que está escrito que a igreja vai passar pela grande tribulação, que Jesus só volta depois da grande tribulação, eles vão isolar, vão fazer vista grossa, vão negar Jesus nesse sentido, e vão dar crédito para a palavra desses líderes, entende? Que dominam, né, entre aspas, que dominam toda a teologia, e as palavras deles valem muito mais do que as palavras de Jesus, entende? E aí os pequeninos, os pequenos que eu quero dizer, pessoas que entendem essa verdade, recebem essa verdade, anunciam essa verdade, eles não têm, pessoas como eu, por exemplo, tá? Não tem autonomia ou não tem peso a nossa palavra, a nossa mensagem não tem peso. Porque certamente a pessoa vai olhar, não tem teologia, não tem estudo, né? Não tem isso, não tem aquilo outro, não tem seguidor, não tem seguidor, não tem isso. Certamente, né, é heresia, é alguém querendo se aparecer. Então essa mensagem não vai ter crédito, não vai ter crédito. Mas a palavra daquele outro, só porque, né, tá na mídia, foi levantado, né, tá no palco, tá no hall da fama, a palavra dele tem muito valor, né? Então, voltando ao assunto, né, do livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, fazendo a comparação da teologia do passado e a teologia de hoje, que é a mesma, mas que infelizmente muitas pessoas são enganadas, né, ou são impedidas de entender o livro, são impedidas de entender
o assunto do Apocalipse e tantos outros assuntos que vão desenrolar a partir daí então, né? Mas se você der crédito, né, ao que a Bíblia está falando, ao que os textos vão te mostrar, e não o que os homens vão dizer. Porque eles têm títulos, né, têm cargos, né, são apóstolos, são isso, são aquilo outro. Então o que eles falar vale mais para você do que o que está escrito. E isso precisa ser removido da sua mente. Entende? É o que Paulo fala em Romanos 12, né? Tem que remover da mente, né, da nossa mente, né? Ou deixar nossa mente ser renovada pelo Espírito de Deus, né? Tá certo, queridos? Não pelas coisas do mundo, né? Se você observa o mundo, a igreja é assim, ela vê o mundo, copia o mundo, né? Então a mente da igreja não é renovada. Mas aquele que olha para a palavra e deixa a sua mente ser renovada pela palavra, entende? Esse cresce, né? No nível espiritual com Deus. O outro não consegue crescer porque não permite que a mente dele seja mudada. Então, queridos, essa mensagem da volta de Jesus, ela é muito importante. Tanto em saber como que ele vai voltar, como saber como vai ser a volta dele, entende? Que Deus inverteu o quadro. Ele colocou a primeira vinda de Jesus no Novo Testamento e colocou a segunda vinda de Jesus no Antigo Testamento. Ou seja, a segunda vinda e o que vai acontecer depois da segunda vinda está no Antigo Testamento. E as coisas que vão acontecer e que aconteceram está no Novo, né? Então, se o seu entendimento ou se a sua mente está voltada apenas para o Novo Testamento e querendo entender a volta de Jesus, querendo entender o que vai acontecer quando Jesus voltar, inclusive o milênio, né, que vai rolar depois, você precisa voltar para o Antigo Testamento e entender o que os profetas falaram a respeito da volta de Jesus, do milênio, o que vai acontecer e tudo mais, né? Tá, Deus deixou tudo escrito, mas oculto. Ele ocultou a segunda vinda nos profetas e na lei e deixou a primeira vinda no Novo Testamento, né? E se você remover da sua mente, né, esse entendimento de que ele vai voltar a qualquer momento e colocar no lugar dela de que ele vai voltar e tem uma época em específico e que está escrita através de sinais, de detalhes, de coisas que vão ocorrer no mundo, você vai conseguir avançar muito o nível seu espiritual de entendimento com as escrituras, né? Vai ser realmente um divisor de água, como eu falei no início do vídeo. Um divisor de água na sua vida se você entender que aquele dia e hora, né, Jesus estava falando daquela forma porque ele não tinha sido glorificado ainda. Mas assim que ele fosse glorificado, ele saberia. E ele passaria para a igreja, né, para a sua volta com detalhes. Como é falado, né? Não dá para detalhar tudo aqui, porque isso tomaria horas, né, de conversa aqui para a gente pegar todos os detalhes, ir nos profetas, explicar os textos, esclarecer, fazer, né, o contraponto e, enfim, daria muitos assuntos, né, com certeza. Mas eu quero que você desperte para essa mensagem, eu quero que você se dedique às escrituras e comece a pesquisar a respeito da volta dele, nos profetas, na lei, nos salmos, e fazer comparação com o Novo Testamento, e você vai ver que Deus deixou escrito e revelado, né? Hoje a gente tem todas as peças na mão. Basta querer entender e aprender, né? E claro, deixar de lado as setas, né, que vêm de homens, né? Esses homens que estão sendo guiados, infelizmente, pelo maligno, né? Isso para que você não acorde, para que você não desperte. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a todos vocês. E se Deus permitir, a gente continua fazendo gravações em nome de Jesus.